Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura de 16 de junho, quinta-feira da solenidade de Corpus Christi, Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Tema: Missão Vicentina centrada na Eucaristia. Convido hoje o nosso confrade Sandro para fazer as leituras. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e o disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Reflexão Vicentina. Celebramos neste dia a solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. A solenidade do corpo e do sangue de Cristo foi instituída em meados do século XIII, numa época em que se comungava muito pouco e onde se levavam dúvidas sobre a presença real de Jesus na hóstia consagrada depois da celebração da Eucaristia. Portanto, havia dúvida se a adoração ao Santíssimo Sacramento era efetivamente válida. Pensava-se que, terminada a consagração, a missa, o pão guardado no sacrário já não era o corpo de Cristo. Na realidade, a fé da Igreja na presença do seu Senhor ressuscitado no mistério da Eucaristia remonta à origem da comunidade cristã. São Paulo transmite aos coríntios, neste dia de Corpus Christi, o que recebeu de tradição cerca de 25 anos depois da morte de Jesus. É a narração mais antiga da Eucaristia. A Igreja nunca abandonou esta centralidade. Também o Evangelho de Marcos nos dá hoje um relato semelhante da instituição da Eucaristia. Em primeiro lugar, é necessário que nós, vicentinos, reflitamos sobre a nossa real fé na transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo durante a missa. Tomamos consciência desta realidade cada vez que recebemos Cristo na comunhão, ou isto é um ato mecânico? Cada vez que comungamos, deveríamos dizer a Jesus: Eu creio que estás presente nesta hóstia e que agora recebo no meu corpo para santificar a minha alma. A certeza da presença de Jesus na hóstia consagrada na missa nos dá força para ir ao encontro do pobre. Não vamos sós, mas levamos Cristo em nós. Vamos nós e o Mestre Maior, juntos, visitar e aprender dos nossos senhores e mestres.
Nosso corpo se torna fisicamente o templo de Deus, indo ao sacrário do amor, que é a casa do pobre. Em segundo lugar, também é necessário que nós vicentinos confiemos na presença de Cristo no sacrário, no Santíssimo Sacramento do altar, e vamos visitá-lo. Apesar de conhecermos São Vicente pelo seu lado de ação, de encontro com o pobre, é necessário lembrar que ele passava muitas horas em oração diante do sacrário, escutando o que Deus queria dele. Frederico Ozanam fazia o mesmo na Capela do Carmo, em cuja cripta seu corpo foi enterrado. Como disse o Papa Bento XVI em sua homilia da solenidade do Corpo de Deus em 2012, comunhão e contemplação não se podem separar, pois caminham juntos. Para me comunicar verdadeiramente com outra pessoa, devo conhecê-la, saber estar em silêncio ao seu lado, ouvi-la e fitá-la com amor. O amor autêntico e a amizade verdadeira vivem sempre desta reciprocidade de olhares, de silêncios intensos, eloquentes e repletos de respeito e de veneração, de tal maneira que o encontro seja vivido profundamente, de modo pessoal e não superficial. O corpo e sangue de Cristo são parte integrante de nossa santificação como vicentinos. Completando as palavras do Papa Bento XVI, podemos dizer que a comunhão, a contemplação e a visita não se podem separar, porque elas caminham juntas. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, nossa vida litúrgica é celebrada com convicção e fé ou participamos das celebrações por mera formalidade ou simples costume? Terceiro, veneramos a presença do Senhor tanto na Eucaristia quanto nos pobres? Vamos então agora à nossa reflexão. Sandra, contigo a palavra. Obrigada a todos. Santa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aprofundamento da reflexão. Número 1. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Esses textos bíblicos, está dizendo que temos confiança em Jesus. Temos que ir sempre ao encontro do mais necessitado. O texto mesmo diz que temos que dar comida aos que nos pedem, Então, a nossa primeira missão, alimentar o nosso povo, tanto espiritual como material. Nossa vida litúrgica é celebrada com convicção e fé ou participamos das celebrações por mera formalidade ou simples costume? Então, se estivermos participando das celebrações por mera formalidade ou simples costume, não está dentro do nosso objetivo, Temos que estar ali com convicção de que Jesus existe na hóstia consagrada, que Jesus existe para os nossos necessitados, que os nossos necessitados, nossos mestres e senhores são a nossa hóstia consagrada, o nosso Jesus Cristo. E por fim, o terceiro, veneramos a presença do Senhor tanto na Eucaristia quanto nos pobres. Temos que venerar, Temos que estar com os nossos mestres e senhores, sabendo que Ele é Jesus Cristo para nós, e Ele nos olhando, perceber que somos Jesus Cristo para Ele. Então, são essas 3 perguntas aí de aprofundamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.